Dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada o quê? Sábado, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Hoje tem um ciclo de oração lá na nossa igreja, logo mais, né? Começa agora, né? A partir das 7 horas da manhã, vai até às 18 horas da noite. Você está convidado para estar nesse relógio de oração também, se você almejar do seu coração, né? O importante é nós estarmos na oração, na presença do Senhor, né? Com todo o nosso coração, né? E nosso amor, né? Irmãos, vamos orar. Meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor na palavra, né? Deixar uma palavra nas nossas vidas, aos nossos corações, né? Para que o Senhor venha nos guardar, nos capacitar, porque até aqui o Senhor cuidou de nós em mínimos detalhes, né, irmãos? Nós já somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Vamos estar aqui nos ungindo com o símbolo do óleo ungido, para que Deus venha nos guardar, nos cuidar. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda meus olhos, que são a candeia do meu corpo, guarda meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha língua, guarda minha garganta e guarda o meu coração. Guarda, Senhor, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito e todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor, né? Se nós nos repreendermos e orar em nome do Senhor Jesus, o Senhor guarda tudo que há em nós, né? Para não proceder nenhum mal sobre nós, o Senhor guarda, né? Nos protege, nos dá livramento, né, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Ontem eu estava na casa do Senhor, limpando, né, organizando, porque a gente cuida com excelência também das coisas de Deus, né? A gente arruma tempo, a gente faz porque nós temos vontade de fazer, não por uma obrigação, mas porque a vontade ela tem que estar no nosso coração, né? Nada para Deus sem vontade, um sacrifício assim de tolo, né? Não é bem visto. É bem visto aquilo que a gente faz com amor, com dedicação, com excelência, né? E aí o Senhor ouve. Irmãos, eu tive que improvisar aqui, porque o meu notebook não estava pegando ali na internet. Eu tive que improvisar aqui, então hoje eu tô aqui no meu quarto, gravando a live e tive que colocar a luz, eu não pude ir lá na sala, né? Então eu estou aqui nessa manhã. E nós vamos ouvir um louvor que é que o Espírito Santo me apresentou hoje cedo, do Frei Silvio, e ele fala de pescador de homens, né? Vamos ouvir, irmãos? Vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco? Vamos tentar louvar, né? Porque eu nunca vi esse louvor, mas ele é muito lindo, né? E vamos ouvir. Glórias a Deus, aleluia. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom em nossas vidas. Até o que o Senhor nos guardou, nos cuidou, nos capacitou para fazer a tua vontade, meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Depois eu vou estar disponibilizando, né? Para que a gente possa estar ouvindo também. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. Glória a Deus. A face do Pai está, que olha para ti, aleluias. Pois quem me vê o Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Meu filho de Jonas, tu me amas. É o Senhor perguntando hoje para ti. Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Simão, filho de Jonas, tu me amas? E o Senhor fez essa pergunta para mim hoje. E faz essa pergunta para você hoje. Oh, aleluia, glória a Deus. E Ele te pergunta se você ama, se tu me amas. Aleluia. Oh, glorioso Deus, aleluia. Nós estamos todo dia, Senhor, buscando a Sua presença, a Sua face, buscando o conhecimento, a Tua palavra. Aleluia. Pescador de homens, farei de ti. Você quer ser um pescador de homens? Dei aos reinos do meu Pai. A face do Pai está, eu olho para ti. Tu faz a vontade do Pai, não a tua. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes quem sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Glória a Deus, aleluia. Amo Jesus, amo Jesus. Declare essa manhã de sábado, Jesus, findando o mês aí de novembro. Ah, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, quando eu faço uma pergunta ao Senhor, o Senhor me responde em palavra, em louvores, né? O Senhor me responde como Ele fala conosco em todos os momentos, né? E aí vem os desafios da nossa vida, mas esses desafios que nós passamos na nossa vida é com Deus, né? Não é sozinho, né? E sempre a Bíblia fala que é melhor o fim do que o começo, né? De tudo, mas sempre nós vamos ter que estar com Jesus na nossa vida, né? Para que isso proceda, né, irmãos? E esse dia que o Senhor nos chamou, né? Que o Senhor nos escolheu, igual Jonas. Então nós temos que ficar atento à voz do Espírito Santo. Há muitos que precisa conhecer o amor de Jesus. Há muitos que não conhecem o amor de Jesus, né? Ainda estão ali desconfiados, não confiam em ninguém, não tem assim uma base, né? Às vezes fala o que não deve, mas Jesus dizia também para apacentar as suas ovelhas, né? O seu rebanho. Mas eu fui buscar
essa palavra naquilo que o Senhor queria falar comigo e com todos nós hoje, né? Em 1 Samuel 17, 26, 28, vamos ler? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que eu o feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E quem deixaste aquela pouca ovelha no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ele desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas a palavra que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Então a peleja que Davi tinha, né? Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Então eles não acreditavam que Davi ia derrotar aquele gigante. Mas Davi tinha um desafio ali. E esse desafio que Davi teve, ele estava com Deus. Davi, então ele disse: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar, escute bem, afrontar o exército do Deus vivo, né? Davi quis dizer, Davi desafiou, mas Davi sabia que quem poderia afrontar o Deus vivo? Ninguém, né? Então ele disse nessa palavra, ele descreve o momento em que Davi se oferece para enfrentar Golias, um gigante, e destaca o que Davi destacou aqui, irmãos? A fé. Davi destacou a fé, a coragem, né? A fé, a coragem, oh glória a Deus, e o que? E a força, né? E a força de Deus. Então a força, ele não colocou a força nele, né? Ele teve fé, ele teve coragem, mas a força dele estava em quem? Em Deus. Se ele não tivesse com Deus, ele não teria essa força. Esse é um dos detalhes, irmãos, que nós temos que estudar a Bíblia para nós entendermos como devemos guerrear sobre qualquer situação da nossa vida. Porque quando colocamos nas mãos de Deus, é Ele que peleja por nós na guerra, né? Mas Davi também disse: quem teria ousadia para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele é vivo, ele é real, né? Se nós crermos, nós vamos vencer qualquer batalha. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã, né? Que o Espírito Santo colocou, almejou aqui, né, para estar falando, né? E aí eu fui lá em Romanos também. Lá em Romanos 9, 20, para contemplar, né, a glória de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, né? Todas as maravilhas que Deus tem feito por nós, que até aqui o Senhor tem nos capacitado, irmãos. Se nós formos olhar para nós mesmos, nós falaríamos: eu não daria conta, eu não teria conseguido. Não é a minha força, é o sobrenatural de Deus na minha vida. E aí,
Eu creio, eu tenho fé. E aí lá no versículo de Romanos 9:20 diz: mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra? E o que direis se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer ou seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, e chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentis, né? Como também diz Oséia: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amado o que não era amado. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, irmãos. Nessa palavra, nessa manhã de sábado, último dia do mês de novembro, né? Eu acabei lendo aqui até o 26, né? Glórias a Deus, aleluia, do 20, Romanos 9, 20 até o 26. Aí vamos continuar aqui. Sucederá o lugar que lhe for dito, e não vós seis o povo, serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías, chamado acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, remanescentes, e que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, contemplando e abreviando-a. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã, irmãos. O versículo de Romanos 9, 20 diz: mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Esse versículo mostra que Deus não faz distinção entre aqueles que são judeu ou grego. E por que você quer fazer? Oh, aleluia, glórias a Deus. Palavra forte nessa manhã, né, irmãos? Continuamos falando aqui dos desafios de andarmos com Deus, né? E como o Senhor chamou nós, né, para ir de evangelho, para ser pescadores de homens, né? Glórias a Deus, para apacentar as suas ovelhas, né? Por amor a ti, né? Aí nós fomos lá também buscar, porque a palavra hoje veio forte, irmãos. Lá em Abacuque 1, vamos voltar um pouco para trás. Abacuque 1, até o 4, né? Oh, glória a Deus, aleluia. E continua essa questão. Vamos ler Abacuque 1. E o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexações? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio.
Por que esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai? Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido? Esse foi um questionamento de Abacuque a Deus, né? Como estamos falando de desafio, de fé, de coragem, de força. Esse foi um questionamento do profeta Abacuque a Deus. Mas aí eu fui estudar também, né? Porque Abacuque, ele questionou a Deus, né? Enquanto a resposta, e depois ele ficou esperando a resposta de Deus, mas ele questionou a Deus. E aqui em Abacuque 1 diz que a iniquidade de Judá, este será castigado pelos caldeus, a intersecção do profeta. Ele foi intercessor, né? Mas aí ele questionou a Deus, né? E aí nós fomos buscar por que questionou, porque ele não compreendia os planos de Deus, né? Mas ele mostrou o quê? Reverência para com o Senhor. Então, mesmo que nós questionamos, às vezes que nós não entendemos, mas nós esperamos a resposta de Deus, não vamos fazendo da nossa vontade, mas nós temos o quê? Reverência a Deus. Nós não abandonamos a Deus por nada. Por nada. Então aqui fala, Abacuque 1, 2 e 4 é um trecho da Bíblia que fala sobre a injustiça e a violência. E o profeta Abacuque lamenta a situação e pede ajuda a Deus. O texto destaca que a lei se afrouxa e a justiça se manifesta de forma distorcida, né? Ele ficou sem entender, irmãos. Ele ficou sem entender. Muitas coisas nós ficamos sem entender, que nós estamos presenciando no mundo, que está acontecendo, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho. E aí nós conversamos com Deus, né? Abacuque começa com um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque estava perplexo com a violência, a injustiça que havia ao seu redor e levou as suas queixas a Deus. Ele queria saber o porquê Deus parecia tão indiferente e insensível ao sofrimento de seu povo, né? Às vezes nós perguntamos. Deus respondeu que já estava agindo e que iria disciplinar Judá por meio de Babilônia. Deus responde para nós. Abacuque ficou ainda mais perplexo com essa resposta e perguntou por que Deus usaria os babilônios para punir Judá, já que eles eram ainda mais ímpio e violento. Então, irmãos, como nós vamos entender o propósito de Deus na nossa vida ou na vida de alguém? Tem coisas que nós não entendemos e que não podemos passar na frente de Deus. Nós só podemos orar e deixar Deus tratar. Por isso que eu aprendi em mim, que eu aprendi muito, é o silêncio. É ouvir e silenciar. Não pergunte para as pessoas, pergunte para Deus, né? Deus então revelou seus planos específicos de disciplina para ajudar e constituiu Abacuque e o povo a olharem para as nações e terem uma visão mais ampla. Nós temos que buscar essa visão espiritual. No capítulo 1 trata de desespero do profeta e a resposta de Deus a ele, lançando as bases para o restante do livro. Então muitas vezes, irmãos, a gente tem que estudar aqui a Bíblia para a gente ter um entendimento que Deus não castiga ninguém. Ele ensina. Aqui, ó, ele ensina, apesar que na Bíblia ele pronuncia aqui que os caldeus serão castigados ao seu turno, né? Ao que eles
semearam, né? E eu fui buscar lá em Abacuque também, eu fui buscar Abacuque 1, 2 e 4 e Abacuque 2 e 1, que diz assim: sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falo comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Glórias a Deus, aleluia. O justo pela sua fé viverá. Tanto mais por ser dado ao vinho, e desleal um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro, e o seu desejo é como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Aleluia. Glórias a Deus. Que palavra forte, irmãos, do profeta aqui, né? E da palavra de Deus, né? O livro de Abacuque é uma coleção de diálogo entre o profeta de Deus, e no capítulo 1, o profeta clama, né? O profeta clama a Deus diante da opressão e injustiça em Judá. Esse foi um desafio para o profeta. Mas quem que ele foi buscar? O dono de tudo, o dono do começo, lá em Gênesis, o dono do mundo, o dono do ouro e da prata, o dono de tudo, Deus, né? E Deus responde que trará disciplina por meio das nações pagãs e da Babilônia, né? O Senhor tem falado muito comigo sobre justiça, sobre juízo, né? Então o Senhor, ele vai sondar e vai colocar tudo no seu lugar, né? A surpresa não era tanto a disciplina em si, mas o fato de que Deus usaria uma nação tão cruel para fazê-la. E esse capítulo descreve os babilônios como uma nação impiedosa, violenta e impiedosa, cuja destruição de Judá seria rápida e completa, né, irmãos? Então temos que vigiar. Se alguma coisa Deus está organizando, tirando, né? Abacuque questiona a justiça e a sabedoria de Deus em usar um povo tão ímpio para punir Judá. Mas no final do capítulo ele encontra conforto na santidade e fidelidade de Deus, e confia que a disciplina de Deus em Judá não resultará em sua destruição total, mas em seu arrependimento e o que? Restauração. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo nessa palavra também de arrependimento, né? Mas ele tem falado de arrependimento, mas ele tem falado também em restauração, e é o que ele vai fazer. Ele vai restaurar todas as coisas, né? Restauração, ele vai colocar tudo novo, tudo no seu devido lugar, né? Quando você vê alguma coisa fora do lugar, é sem disciplina, e sem disciplina Deus não quer. Deus não quer nada morno, Deus não quer nada sem controle, sem equilíbrio, né? Sem ordem, sem decência. Então o Senhor vai mudar tudo, né? E lá no primeiro esboço ele fala da apresentação do profeta Abacuque e a sua queixa sobre a injustiça de Judá.
Deus responde anunciando a vinda da disciplina. Irmãos, a disciplina está chegando no tempo de hoje. Eu posso ver essa disciplina. Não só na nossa casa, que Deus está fazendo, no nosso trabalho, mas também na nossa igreja. Porque é o templo do Senhor. E o Senhor vai disciplinar, irmãos. Quer você aceite ou não. Quer você questione a Deus ou não. E quer você entenda ou não. Né? O Senhor vai disciplinar. Né? Deus usa a nação de Babilônia, ele usou, que teve um propósito ali, e ele usou como instrumento de disciplina. Né? Não tem, irmãos, como Deus aceitar as coisas de qualquer jeito. Né? Então, mesmo assim, naquela afronta, naquele desafio, o que aconteceu com o profeta Abacuque? Ele teve o quê? Fé, coragem e a força de Deus com ele. Mas ele questionou a Deus. Muitas vezes você está questionando a Deus. Por que isso está acontecendo dentro da minha casa? Por que isso está acontecendo dentro do meu trabalho? Por que isso está acontecendo dentro da minha congregação? É a disciplina de Deus, irmãos. É a disciplina de Deus. Né? Não adianta só nós orarmos, mas nós não buscarmos aí uma visão espiritual. A Bíblia já explica tantas coisas, tantos acontecimentos, e na verdade nós já temos aqui o acontecimento real que já está aqui na nossa visão, nos nossos olhos. Só não vê quem não quer, né? Em Abacuque 2, que eu fui ver lá, que foi a resposta que Abacuque 2:1, que foi a resposta que Deus deu ao profeta, né? Confia em Deus em meio à incerteza. Ah, irmã, mas eu não tenho resposta de Deus, eu tô aqui insegura, o que eu faço? Confia em Deus na incerteza. O profeta, em uma conversa entre profeta e Deus, na qual Abacuque busca ouvir a resposta divina sobre as suas preocupações com a injustiça e a prosperidade dos ímpios. O Senhor falou comigo sobre isso, porque eu fiz uma pergunta para Deus. Irmãos, não fique preocupado, porque Deus vai te responder. Ele vai te responder na palavra, né? Ele vai te responder na Bíblia, ele vai te responder em louvores, ele vai te responder de todo jeito, né? Aí fala que Abacuque busca ouvir a resposta divina sobre as suas preocupações e injustiça e a prosperidade dos ímpios, porque ele falou, não é possível, né? Como que vai ficar assim, né? No início do capítulo, o profeta pressiona-se como um sentinela. Ele posiciona-se como um sentinela à espera da resposta de Deus. Muita gente não posiciona. Muita gente fica aí no raso. Não quer ter fé, não quer ter coragem, não quer buscar a força de Deus para posicionar e esperar Deus mudar as coisas, porque Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos, né? Aí a palavra está falando conosco, mas não posiciona. Deus está falando, se posiciona que eu vou arrumar. Se posiciona que eu vou transformar. Se posiciona que eu vou buscar. Mas aí a pessoa fica lá no raso, né? Cadê a sua fé? Confia no meio da incerteza. Confia no meio da incerteza. Ah, Senhor, eu não sou capaz. Você é sim. A palavra diz que seja forte e corajoso, né? E Deus também, ele instituiu Abacuque a escrever a visão de forma clara e legível, para que possa ser lida por todos. E ele também faz uma série de pronunciamento contra a arrogância e a cobiça e a violência dos povos, né? Dos vizinhos de Judá, anunciando que eles serão punidos por suas más ações. Quantas vezes Deus usa os profetas aí para falar e eles não falam?
Ao mesmo tempo, Deus garante a Abacuque que o justo viverá pela sua fé. Irmãos, não se preocupe. O justo viverá pela sua fé, né? Abacuque, ele registra informações em um cântico de lamentação. Ele lamentava com o Senhor, ele não ficava lá chorando com os homens, ele não ficava brigando, ele não ficava causando contenda, mexerico, fofoca sobre os irmãos, sobre a vida dos outros. Ele o quê? Ele anuncia a queda imediata de Babilônia e a vitória do justo, lá no capítulo 2. Então nós vamos ter vitória. Eita glória de Deus, aleluia! Mas aí, em meio a essas palavras que o Senhor falou comigo, desde ontem à noite, irmãos, às vezes é preciso a gente entrar para o quarto, silenciar e falar com Deus, né? Não entrar em desespero, em pânico, porque às vezes nós pensamos assim, Senhor, o que eu vou fazer, né? Como eu vou proceder a isso que está acontecendo? E ontem eu precisei me recolher, né? A gente precisa, né? E pra gente falar com o Senhor. Mas em meio a todas essas respostas que o Senhor me respondeu, que o Senhor está falando conosco, quando a palavra está falando comigo também, em primeiro lugar, eu fui lá em o quê? Em João 21, 15, 17. Eita glória de Deus, hoje a palavra veio tremenda, irmãos. Nem eu teria essa capacidade, porque o Senhor, ele me usa em vários versículos da Bíblia, e eu não daria conta se não fosse o Senhor, né? Então vamos lá em João 21, 15 e 17. Ele diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão e Pedro: Simão, filho de Jona, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornai a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás a tua mão ao outro e te cingirá, te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele se glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostará também sobre o seu peito. E dissera: Senhor, quem te há de trair, né? Aí vem outro assunto, mas mesmo assim o que nós estamos dizendo sobre em todo a palavra, né? Que João 21, 15, 17, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro responde que sim, o ama. Jesus então pede a ele para alimentar os seus seguintes e repete e pergunta. Jesus está perguntando hoje para você se você o ama,
Porque se você ama Jesus, irmãos, você vai servir o próximo, você vai cuidar do próximo, né? Então, e disse: por-me-ei na minha torre, vigia, coloca-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, venha o que Deus me dirá, e que resposta eu tema a minha queixa. E responde. Abacuque questiona por que ele não correspondia aos planos. Porque Abacuque questiona porque ele não compreendia os planos de Deus, mas ele mostrou reverência para com o Senhor. Nós temos mostrado, irmãos, reverência para com Deus? Quando Jesus fez essa pergunta a Simão, o que ele quis dizer de apacentar as suas ovelhas, de cuidar, né? A resposta, irmãos, vem de Deus, não vem de nós mesmo. Então, nós somos pescadores, o Senhor nos chamou, né? E nós somos pescadores de homens. Ele disse que ele nos chamou, né? E que nós podemos, o que você possa responder a Deus todos os dias, que você o ama, né? Que você o ama, assim como perguntou, né? A Jonas, né? Ele perguntou, depois de terem jantado, disse Jesus: Simão, Pedro, Simão, filho de Jona, amas-me mais do que estes? Né? Irmãos, o tratar é de Deus, a disciplina é de Deus, o justo viverão pelo quê? Pela fé. Então nós temos que fazer o que tem que ser feito, né? Nós temos que obedecer o que Jesus quis dizer, né? Jesus aqui prova levemente por essa afirmação, confiante, lembra-o de sua triste e dolorosa negação. E agora coloca essa pergunta direta a ele para saber qual era o estado atual dos seus sentimentos. Depois de tudo que Pedro teve para humilhá-lo, o Salvador perguntou a ele qual tinha sido o efeito em sua mente e se isso tendia a prepará-lo para o árduas labutas nas quais ele estava prestes a se envolver. Labutas quer dizer situações. Esta questão todos devemos colocar para nós mesmos. Há uma questão de muita importância que nós mesmos, né? De muita importância que nós mesmos, irmãos. Vamos ver aqui. Vamos voltar um pouquinho lá pra cima. Eu peguei uma parte aqui só. Aqui. Eu peguei lá embaixo. Uma parte porque eu não posso ler tudo, né? Porque senão não vou conseguir ler tudo, né? Tinha sido feito a sua mente, e essa questão todos devemos colocar nos mesmos. É uma questão muito importante que nós mesmos saibamos qual é o efeito do trato, da providência divina em nossos corações e qual é o nosso estado atual de sentimento em relação ao Senhor Jesus Cristo. Qual é? Né? Os nossos sentimentos, né? Nós estamos cuidando disso. O nosso estado emocional, nós estamos cuidando disso. Tu sabes que te amo. Pedro agora não prendia amar superior aos seus irmãos, né? Ele não pretendia, né, amar os seus irmãos. Sua triste negação o convencerá
da loucura dessa alegação, mas ele ainda podia apelar para pesquisador do coração e dizer que sabia que eu amava, né? Aqui esta expressão de uma alma humilhada, alma sensata. A sua fraqueza é necessidade de força, mas com evidência de um verdadeiro apego ao Salvador. Não são as pretensões mais confiantes que constituem mais alta prova de amor a Cristo. É o melhor e mais feliz estado de sentimento. É quando podemos, com humildade, mas com confiança, olhar para o Senhor Jesus e dizer: tu sabes que te amo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. A palavra aqui traduzida como alimento para animais significa o cuidado prestado ao fornecer nutrientes para o rebanho, né? No versículo seguinte há uma mudança no grego e a palavra alimento traduzida indica mais cuidado e orientação, a proteção que um pastor estende ao seu rebanho. Pelo uso de ambas as palavras, supõe-se que nosso Salvador pretendia que um pastor oferecesse alimento adequado para o seu rebanho e o governasse, ou como expressamos, para exercer o ofício de pastor, né? Glórias a Deus, aleluia. A expressão é tirada do ofício de pastor, com o qual o ofício de ministro do evangelho é frequentemente comparado a isso. Né? Isso significa que, como um bom pastor, breve as necessidades de seu rebanho. O pastor da igreja deve fornecer alimento para a alma, ou então exibir a verdade que a fé dos crentes pode ser fortalecida e a sua esperança confirmada. Então isso também está acontecendo muito nos mundos de hoje, né? Irmãos, não é errado a gente questionar a Deus, não é errado achar que a carga de cuidar das ovelhas seja muito pesada. Mas é o errado nós não buscar o auxílio de Deus e nós não pedir ali a orientação de Deus, né? Se nós não formos fazer, nós temos que falar com Deus também, né? Porque o justo viverá pela fé, né? A palavra diz aqui. E eu vou até aqui, porque até aqui o Espírito Santo me conduziu a palavra para mim falar. Né? Porque quem vai disciplinar é Deus, não sou eu, não é você. Até nós mesmos é o Senhor que vai disciplinar, né? Mas Davi, ele teve uma coisa em comum, né? Ele teve fé, coragem e a força de Deus estava com ele. Abacuque, um profeta que teve também, ele teve reverência a Deus, né? Ele mostrou, mesmo que ele não entendia os planos de Deus, ele mostrou reverência para com o Senhor, né? Glórias a Deus, aleluia, né? E é isso, irmãos, eu não vou mais aprofundar muito, porque nós temos que estudar, que procurar ter um coração voltado, né? Um coração sensível ao Espírito Santo, para a gente saber ouvir, né? Para a gente saber entender certas coisas que estão acontecendo, até aconteceram e já estão acontecendo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Amém? Glórias a Deus, graças damos ao Senhor.
porque as tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer, e o Senhor tem cuidado de nós com esse amor. E hoje o Senhor pergunta, né, que você possa responder a Deus todos os dias, se você o ama, né, mas não com uma emoção abalada, com desequilíbrio, mas com total certeza, de confiança, que mesmo quando nós não temos o controle de tudo, nós não temos, mesmo quando nós temos incerteza, Deus está conosco, irmãos. Deus se faz presente em nossa vida. E há muitos que precisam ouvir a tua palavra. Há muitos que precisam conhecer o amor de Jesus. Há muitos que precisam buscar o arrependimento para que o Senhor venha restaurar tudo, colocar tudo no seu devido lugar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, para encerrar. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Talvez, irmãos, tudo que nós passamos foi aquilo que nós semeamos, né? E aí nós vamos colher. Mas o Senhor é misericordioso para nos disciplinar, para nos restaurar, para nos moldar. É só nós querermos aceitar, né? E obedecer. Amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, no último dia do mês de novembro. Até aqui, Senhor, o Senhor teve graça e misericórdia de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Ó Senhor, nós somos tão falhos, tão fracos e pecador. Nos ajude, Senhor, a manter na Tua presença, a fazer a Tua vontade, Senhor. O Senhor tem mostrado a nós como deveremos servi-lo em meio a tantas coisas que acontecendo. Mas nós temos fé, temos esperança, nós temos coragem e buscamos força no Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, olhai por esses que ainda não conhecem o Teu amor. E sem Ti é impossível vencer essas batalhas. E desde já somos gratos também, Senhor, por todo o livramento que o Senhor tem dado em nossa casa, em nossa família, em nossa vida, em nossa igreja. Ó Senhor, Tu és bom em todo o tempo. Muito obrigado, meu Deus. Ó Senhor, nós precisamos buscar essa visão. Às vezes nós estamos pedindo, mas não temos que pedir. Temos que enxergar o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. O Senhor está disciplinando o Teu povo. Oh, aleluia! E como nós estamos reagindo? Nós estamos dizendo ao Senhor que nós o amamos, estamos reagindo dessa maneira. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus. Olhai por esses que ainda não conhecem o Teu amor. Olhai, Senhor, pela nossa casa, pelo nosso vizinho de frente, de trás, de lado, pela nossa rua. Livrar-nos, Senhor, de todo mal, de praga, de peste, de contenda, de fofoca, de mexerico, de inveja. Oh Senhor, o Senhor pode nos livrar de todo mal. E nós cremos no Senhor, que a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E nós cremos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Olhai por esses que estão na rua, que não têm um lar, que não têm o que comer hoje. Oh Senhor, olhai pelos abrigos dos idosos, que
que estão lá, que muitos choram, porque queriam uma família. Oh, Senhor, colocar alguém que possa apacentar, que possa cuidar, que possa mostrar esse amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Olhai também por esses, Senhor, que estão nas ruas, no mundo das drogas, dos vícios. Olhai, Senhor, por esse que procura algo para preencher vazio. Quem preenche vazio é só o Senhor, que preenche o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Que o Senhor que nos dá essa paz que excede todo entendimento, a Tua palavra diz. Olhai, Senhor, por esses que têm muito e outros que não têm nada. Mas o Senhor disse para aquele jovem rico, na Tua palavra, que ele tinha que dar tudo o que tinha. Mas ele não entendeu o que o Senhor quis dizer. E nós podemos, Senhor, olhar com os olhos de amor a todos que necessitam. Mesmo que nós não recebemos, Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós temos que servir. Ó Senhor, nos ajude a melhorar. Não ser melhor do que o outro, mas melhorar para nós mesmos, Senhor. A ter empatia pelo outro. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Olhai por esses que estão nos hospitais, Senhor, precisando de uma cura de arrependimento, para que o Senhor venha libertar do pecado, que está com a doença do corpo e da alma, não só do corpo. Olhai por esses, Senhor, para eles venham crer que o Senhor pode curar feridas, curar doenças, que o Senhor tem o poder, que o Senhor deixou todas as nossas enfermidades naquela cruz. Mas nós precisamos crer, para que o Senhor possa trazer restauração a esse povo, a esse Brasil, a esse governante, a essas cidades, Senhor, aos nossos líderes, governantes, pastores, todos. Estamos clamando esse entendimento dessa palavra ao Senhor. Nos ajude, Senhor. Muitas famílias destruídas, muitos filhos abandonados. Nos ajude, Pai. Sem o Senhor não podemos nada, não conseguimos nada. E somos gratos, Senhor, por o Senhor não ter desistido de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Eu não tenho mais palavras para dizer, né? O Senhor não te abandona nunca. Ele te ama todo o tempo. O mundo inteiro pode te abandonar, mas mesmo assim, Jesus não abandonou Judas. E mesmo que Judas fez, não contaminou o coração de Jesus. E Ele nos ensina isso todos os dias. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Um abraço a todos, bem apertado. Um beijo no coração. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um sábado cheio da presença de Deus. Aleluias.